limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas, pense grande, uma família grande, uma empresa grande, com funcionários, com novos negócios, negócios grandes, clientes grandes, uma vida grande, uma vida ampliada, um intelecto, uma inteligência, uma sabedoria ampliada, uma visão ampliada, um discernimento ampliado. Deus quer que nós venhamos a destravar as vitórias que Ele já deixou à nossa disposição. Mas a gente precisa crer, tomar posse disso. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor separou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Boa noite. Pode sentar, por gentileza. Diga comigo, destravando vitórias. Destravando vitórias. O Senhor tem falado sobre destravamentos, tem falado sobre expansão, sobre crescimento, e nós temos que tomar posse dessas direções, desse Espírito, desse mover do Espírito Santo, para realmente amadurecer essa fé, colocar em prática as palavras e permitir, porque tudo é uma permissão. O Senhor nunca invade nada. Ele nos manda a palavra, Ele nos dá as direções, Ele nos ensina o caminho e nós precisamos permitir que as vitórias aconteçam, porque o normal de Deus, o natural de Deus é a prosperidade. A gente já fez culto sobre isso, lá de Gênesis. O normal, o natural de Deus é expandir, é multiplicar, é crescer. O antinatural é escassez. Tanto que quando o homem foi expulso do Éden, a vida se tornou cheia de espinhos, né? Cheia de situações mais complicadas, e o Senhor tinha feito as coisas todas perfeitas. Vamos começar aqui em Isaías 54, que diz assim: Cante, ó mulher estéril, que nunca teve filho, enxoar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Diga comigo, por favor, limpe o terreno para as suas tendas. Limpe o terreno para as suas tendas. Vamos juntos, amplie suas tendas. Pense grande. Ok. Pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar, fala comigo, de bastante espaço para a sua família em crescimento. Isso daqui pode ser tudo, pessoal. Pode ser a família, podem ser funcionários, podem ser negócios, podem ser clientes. Então você vai precisar de muito espaço. Você vai precisar de um lugar maior, de uma agenda maior, de pessoas para te ajudar. Essa tem que ser a nossa fé. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Diga comigo, por favor, não tenha medo. Você não será decepcionada. Vamos juntos, você não será decepcionada. Nós não seremos decepcionados. Não se acanhe, não fique com medo, com timidez. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Então nós lemos uma palavra como essa e nós temos que tomar posse desse DNA da grandeza. O Senhor, Ele colocou na vida de cada um de nós, no coração de cada um de nós, esse poder, essa semente para frutificar. Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas, obviamente, como a gente já falou em outras passagens, como, por exemplo,
a de Lázaro, Deus não vai fazer o que eu devo fazer, Ele vai fazer o que eu não posso fazer, o que eu não consigo fazer. Então o Senhor está falando, já não é de agora, já de semanas, de ampliação, não tenha medo, não se acanhe, se posicione. Ou seja, o Senhor está falando para nós avançarmos, para nós crermos nesse novo do Senhor, nesse novo tempo, nessa nova mentalidade, nesses novos resultados. E para isso nós precisamos lançar as nossas redes, nos aprofundar em Deus, ampliar a nossa mente, as possibilidades, os nossos sonhos. Nós precisamos crer e tomar posse desse tempo de renovo, de renovação da mente, renovação de situações, de coisas que estavam antigas, velhas, serem renovadas, coisas velhas, mente velha, resultados velhos, nós precisamos tomar posse disso. A mensagem é para nós pensarmos grande. Fala, pensar grande. Então nós precisamos crer nisso. Nós temos recebido essas direções. Falamos em maio, falamos agora em junho, desse crescimento abundante, porque todos os meses nós temos declarado que será melhor do que o anterior. Então nós precisamos crer nisso, é hora do meu crescimento. E o processo, a mudança, ela leva um tempo. O crescimento mental, intelectual, espiritual, o crescimento de uma pessoa que faz atividade física, ela leva um tempo, com disciplina, com os hábitos certos. Quando você começa a aprender algo novo, uma profissão, uma língua, qualquer coisa, aquilo também demora um tempo. Quando você começa com um projeto, um sonho profissional, aquilo leva um tempo para se estabilizar, para se estabelecer, para você conhecer pessoas, saber exatamente o que fazer, como é, ou como funciona. Então leva um determinado tempo. Mas o que a palavra tem dito é que quando Deus está na situação, quando Deus está no negócio, quando Deus está nesse ambiente, as coisas fluem rapidamente. Às vezes aquilo que para alguns estava demorando tanto tempo, na vida daquele que acredita, que é o que nós temos falado, um dia de favor, muda todo o nosso destino, todo o nosso futuro, todos os nossos resultados. A gente vê na palavra isso, um dia de favor. A gente vê na vida das pessoas que testemunham, um dia só. Quando nós estamos aqui, dando os passos em Deus, com a mente focada, dando os passos certos, firmes, dirigidos pelo Senhor, um dia de favor. O Senhor pode nos colocar, como nós declaramos nas orações, que o Senhor nos coloque nos lugares certos, com as pessoas certas, na hora certa. A palavra diz, tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Mas isso eu tenho que estar alinhado. Deus precisa ser o meu sócio, o meu parceiro, aquele que eu peço as direções, porque Ele vem e me dá sabedoria. Ele me dá ideias, Ele me dá projetos, Ele me dá visão, sabedoria. Visão, onde não há visão, as pessoas perecem, as pessoas tomam as piores decisões. Então, onde outros não tiveram sucesso, quando eu estou alinhado ao Senhor, Ele me dá visão, Ele me dá discernimento. Então, eu me alinho ao Senhor. Eu quero estar envolvido naquilo que Deus tem para mim. Ele quer que a gente consulte, que a gente priorize, que a gente dependa dEle. E esse crescimento, pessoal, essas mudanças, nós sempre falamos, ela começa a dar sinais de desenvolvimento quando a mudança começa na nossa mente, na nossa forma de falar, da nossa forma de ouvir as coisas, de receber as coisas, de ver as coisas.
todas essas mudanças vão começar primeiro dentro de nós. Porque nós sabemos, nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. Então, se nós não concebemos na nossa mente algumas coisas, se nós não concebemos a vitória, se nós não concebemos a expansão, o progresso, ela não vai acontecer. E o que nos dá a força para acreditar é a palavra de Deus. Quando você está lendo algo, ouvindo algo, falando algo, você está mostrando aquilo que você acredita. Se você tem acreditado na palavra, ou se você tem acreditado nas circunstâncias. Nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos, porque aquilo que eu acredito vai ser aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Fala comigo, a parte da Bíblia que vai se cumprir na minha vida é aquela que eu acredito. Então, se eu acredito numa área, vai acontecer. Se eu acredito que não é bem assim, não vai ser mesmo. Então, nós precisamos acreditar nisso. A palavra tem vindo, a gente tem ouvido testemunhos. Você tem aí assistido os programas, a bispa contando esses testemunhos das pessoas que têm crido, que têm mudado, têm agido de uma forma diferente, têm acreditado na verdade. Então, se eu acredito, se a minha maneira de pensar ela muda, tudo vai mudar. Se uma pessoa muda a forma dela enxergar as questões da saúde dela, a saúde dela vai mudar. Se ela muda a maneira de enxergar, o jeito dela conduzir a vida dela, a família vai mudar, a vida vai mudar, o financeiro vai mudar, tudo. Mas desde que a vida espiritual mude primeiro. Sem mudança na vida espiritual, que é o que comanda tudo, nada vai acontecer. Eu quero ler para você aqui essa palavra muito poderosa de Lucas 5. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde há mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Os 2 estavam quase afundando. Então veja, que de uma noite frustrada, eles tiveram a melhor e a maior pescaria da vida deles. O que a gente acabou de falar? De um dia de favor. Aqui eles não precisaram nem de um dia. Precisaram de alguns minutos, de 1 hora talvez. Então, no mesmo dia em que eles tiveram aquele momento de fracasso, de tristeza, um dia, que eles estavam lá, prostrados, não fizemos nada, não produzimos nada, vamos voltar para casa sem nada. Eles tiveram também o maior sucesso da vida deles. Então, esse é o objetivo. Por que Deus quer que eu cresça? Você não quer que seus filhos cresçam, sejam abençoados, prósperos, felizes, bem-sucedidos? Sim ou não, pessoal? Quanto mais Deus, quanto mais o Senhor. E por que o Senhor quer que a gente cresça? Fala, liberdade. Por favor, liberdade. Deus quer que nós cresçamos para que nós tenhamos liberdade. Pessoas que são escassas, elas têm medo de faltar, têm medo de não dar certo, têm medo de não conseguir, de não terminar o mês, de não chegar em tal lugar.
Pessoas que têm uma escassez em todas as áreas, elas são pessoas estressadas, tensas, a saúde tá ruim, ela não tem tempo. Ou seja, a liberdade, ela me traz uma coragem, ela me traz saúde, ela me traz tempo. Porque agora, com liberdade, eu produzo melhor, eu otimizo a minha vida. Ou seja, uma pessoa que tem prosperidade financeira, espiritual, sentimental, emocional, ela não é presa a nada. Ela não carrega pesos desnecessários. Ela não carrega preocupações desnecessárias. Porque ela é livre. Ela não carrega mais aquela insegurança. E se der errado? E se eu perder? E se não acontecer? Não, ela é livre. Ela tem liberdade. Então o Senhor quer que nós cresçamos na mente, na família, no financeiro, para que nós tenhamos liberdade. Você não vê que tem gente que quando fala da vida profissional, ela é uma escrava? Ela não tem direito de ficar doente? Ela não consegue ficar com a família? Ela não busca Deus? Por quê? Porque ela virou escrava. E o Senhor quer nos libertar. Mas para essa libertação acontecer, eu preciso acreditar nisso. Então o Senhor quer que nós sejamos, o Senhor quer nos abençoar para que a gente tenha liberdade e para que nós sejamos bênção para a vida das pessoas. Veja que eles estavam aqui, lavando as redes. Acabou, desistiu. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais opções. Acabou, estava consumado aquilo. O dia acabou. Jesus chega, pede o barco, prega a palavra, dá uma perspectiva para eles, dá uma palavra de vida, uma palavra de esperança, que eles ouviram a palavra de Jesus, e depois ele fala, vamos para lugares mais fundos, vamos para águas profundas. E as redes vieram tão cheias que começaram a afundar. E quando uma pessoa está prestes a afundar, qual que seria a reação? Se eu estava em águas profundas, agora eu preciso voltar para a praia. Não é verdade? Eu preciso ir para um lugar mais seguro. Mas o que eles fizeram? Eles chamaram outro barco. Porque se eu estou afundando, qual que é o instinto das pessoas? Eu vou preservar minha vida. Eu vou para a praia, eu vou voltar. Eu preciso salvar a minha vida, eu preciso salvar meu barco. Eu preciso salvar o que eu tenho. Mas quando nós recebemos essa unção de multiplicação, de crescimento, de liberdade, o que eu faço? Eu chamo mais um. Agora 2 barcos. Eles não se contentaram simplesmente apenas eles próprios serem abençoados. Porque você viu aqui, eu li com você. Não era o suficiente, está quase afundando o meu barco. Eu vou dividir com o meu amigo aqui, vai ficar dois meio cheios. Não, os 2 barcos quase afundaram. Então, quando o Senhor vê um coração que Ele pode confiar, e nós crescemos e tomamos posse disso, Ele quer que você cresça. Eu não cresço sozinho, porque essa é a mentalidade do Senhor, é generosidade, é abundância. Então ninguém foi ali e pensou em si mesmo, vamos salvar as nossas vidas, vamos soltar essas redes, senão a gente vai morrer. Vamos salvar o barco, senão a gente vai perder nosso local de trabalho. Não, chama outro barco para nos ajudar. Agora eu tenho 2 barcos cheios. Porque ninguém pode fazer nada com um barco vazio. Você pode ficar com dó da pessoa, mas você não pode fazer nada por ela. Se o seu barco está vazio, o que você vai fazer? Mas se o seu barco está cheio, você impacta as pessoas. O barco do amigo dele lá estava vazio, agora os 2 estavam abençoados. Os 2 agora tinham testemunho, agora os 2 tinham prosperidade.
Então a gente nunca pode aceitar essa mentalidade pequena, que eu tá bom do jeito que tá. Não, essa não é a cabeça de Deus. Do jeito que tá bom, tendo o suficiente para fazer isso tá bom. Não, essa não é a cabeça de Deus. A visão de Deus é que a gente tenha para dar, para transbordar, para derramar sobre a vida dos outros, como eles derramaram no barco do companheiro deles. Então essa é a cabeça de Deus. Não é aquela cabeça pequena que muitos fazem, muitos falam, né? Não, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou fazer para o outro? Eu não tenho nem peixe para mim, eu vou fazer para o outro? Não. A palavra nos dá exemplo para isso. Tem a viúva de Elias, a viúva de Sarepta. Senhor, eu não tenho nada, eu juro por Deus que eu não tenho nada, somente um pouquinho, e eu vou fazer para comer a nossa última refeição. Então, o que ela fez? A fé dela foi do quê? Eu vou fazer o que eu tenho, eu vou dar, eu vou ofertar, eu vou abençoar o homem de Deus. E qual foi a resposta? Sobrou por muito tempo, não acabou. Sobrou e teve em abundância por muito tempo. Então, enquanto eu tiver a mentalidade, eu vou fazer quando eu tiver, eu nunca vou ter. A viúva não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de azeite e de farinha. E o que ela fez se multiplicou, porque ela ofertou, ela plantou. Porque a palavra diz, aqui em 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Então o Senhor vai dar semente para o semeador. Se eu não sou um semeador, Ele não vai me dar semente nenhuma. Se tudo que eu tenho de semente eu quero comer a semente, eu não planto a semente, o Senhor não vai me dar mais, porque o Senhor dá semente ao que semeia. Se eu não semeio, o Senhor não me dá semente. A palavra está sendo clara aqui. Então, aquele que fala, quando eu tiver, eu vou fazer, ele nunca vai fazer. Nunca vai dar, nunca vai chegar nesse ponto. Mas o Senhor está nos ensinando, Deus diz ao contrário, ó, quando você semeia, você colhe. Quando você planta, você não fica com menos, você multiplica. Porque a matemática de Deus é essa, se você dá para o outro, não é de divisão. Não é de subtração, você não está perdendo, você não está ficando com menos. A matemática de Deus é da multiplicação, da generosidade, da abundância. E Deus só pode trabalhar com uma pessoa que acredita nisso. Deus trabalha com a fé. Se eu tenho semente, se Ele me dá semente, eu vou fazer como a parábola dos talentos. Eu vou pegar os talentos, as sementes, eu vou multiplicar, vou plantar, vou investir, vou dar um retorno para o meu Senhor, para o meu patrão. Então, quando eu vou lá e semeio a coisa certa, tempo, dinheiro, energia, disposição, palavras, tudo vai crescer. Porque a abundância que o Senhor nos ensina, que Jesus fala, não é a de dinheiro apenas. Essa é a última coisa, essa é a consequência. A gente precisa parar de pensar em dinheiro como coisa material. A gente precisa pensar como um investimento da nossa vida. Um investimento naquilo que é importante. Um investimento no banco do céu. Porque quando a gente para e analisa essa história que a gente acabou de ler, a gente vê que Jesus, ele precisou mudar a crença daqueles homens. Eles tinham uma cabeça, ó, a gente não tem, a gente fracassou, e ele foi lá, pegou o barco, foi para lugares mais fundos e mostrou que eles poderiam vencer, que eles poderiam viver algo diferente. Porque em toda a palavra nós vemos exatamente isso. Todos os que estão com Jesus saem cheios. Ninguém sai vazio, ninguém sai do mesmo jeito. Todos que estão com Jesus saem cheios de alegria, pode perceber. Saem cheios de esperança, saem cheios de poder.
Saem cheios de mudanças, saem cheios de peixes, de vitórias, de barcos cheios. Ninguém saía. Você vê quando Jesus curava alguém, a pessoa saía pulando de alegria, saía curado, saía abençoado, saía com o seu coração leve, saía com a sua mente com esperança, saía com o seu caráter transformado. Ninguém sai de perto de Jesus da mesma maneira. Ele mandou daquele lugar que veio, que remetia à dureza, à dificuldade, à escassez, o que ele mandou? Volta para lá. Volta, porque essa não vai ser a última imagem que vocês vão ter, não. Essa imagem de escassez, de derrota. Vai para lugares fundos. Eu não quero vocês com barcos vazios. Eu não quero vocês com uma mente pequena, escassa, que a rede não suporta, que o barco não tem capacidade. Não. Vocês têm que romper. Nós precisamos romper. É isso que Jesus quer para nós. Ele quer que a gente acredite no crescimento. Então, você ainda tem pessoas que às vezes ainda não tomam posse disso. A gente precisa lutar com ainda mais força para quebrar esses paradigmas, quebrar essas mentiras do diabo. Porque a palavra de Deus, a gente vê em todos os lugares isso. O Senhor falando de vitórias, de prosperidade, de crescimento. Jesus fala mais sobre dinheiro do que de salvação. Porque o maior problema das pessoas que afasta de Deus não é o medo de ir para o inferno, mas é a questão financeira, por exemplo. Então Jesus falou que o que desvia, o maior problema que distrai as pessoas são essas necessidades que Jesus falou. O Senhor sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Olha aqui em Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Então honre a Deus, honre o Senhor, e vocês serão abundantes e transbordarão. Então Jesus nos ensina que nada fica do mesmo jeito com Ele. Ele nos mostra o crescimento. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eles estavam já limpando para ir embora. Muitos têm vivido assim. Está limpando as redes, está enxaguando as coisas, ou seja, eu aceitei essa situação. E muitos, infelizmente, caem nesse perigo, nesse problema. Eu estou enfrentando uma situação, estou vivendo uma situação, e a minha reação, ao invés de acreditar no que eu tenho visto, ouvido, falado, eu tenho aceitado essa condição menor. Eu tenho aceitado que deve ser a vontade de Deus que eu fique com os barcos vazios, deve ser a vontade de Deus o que eu estou vivendo, e ao invés de eu me guiar pela palavra, antes do Senhor dar uma orientação para eles, Ele pregou a palavra. Infelizmente, tem pessoas que se acostumaram a uma vida sem crescimento, a uma vida sem testemunhos, a uma vida sem rompimentos. E essa não é o tipo de destino, de vida que o Senhor tem para nós. Essa não é a vida, o futuro que o Senhor quer que a gente tenha. Será que você já se acostumou com algumas coisas? Será que você já aceitou áreas da sua vida que você já viu, isso daqui não tem muito o que fazer. Está lavando as redes, é o que é, deixa como está, e aí eu não cresço. Então, o que Jesus fez para que eles crescessem, para que eles vivessem aquele crescimento? Ele mudou, fala comigo, ele mudou a perspectiva deles. Ele mudou o foco deles. Antes o foco era barcos e redes vazias, agora ele queria que eles enxergassem barcos e redes cheias.
Ou seja, aquela imagem que dominou, a imagem principal deles era a imagem de vitória, era a imagem de prosperidade. O que o Senhor nos mostra na palavra dele? Imagens grandes. O Senhor é um Deus que gosta que a gente tenha ilustrações. Veja que Jesus, ele contava parábolas. Veja que Deus, ele dá imagens. Ele deu a imagem para Abraão: olha para o céu, olha para o pó da terra, para a areia. Ele deu imagens grandes, porque ele queria que ele acreditasse, que Abraão acreditasse. Bom, agora eu tenho uma imagem. Eu tenho uma mulher, uma esposa velha, eu estou velho, o tempo passou, mas o Senhor me deu uma imagem muito maior, uma areia infinita, um céu infinito. Ou seja, a gente pode estar vivendo situações complicadas, mas a gente tem um alvo, a gente tem uma imagem, a gente tem um foco, um objetivo. Senhor, eu quero coisas grandes, meu Deus. O meu foco está em crescimento, em coisas abençoadas. Então o Senhor me dá visão, o Senhor me dá a imagem, uma imagem que vai dominar, por mais que eu tenha situações, eu tenho lá uma imagem. Onde que eu quero chegar? Onde que eu vou chegar? O que eu quero viver? Então eu tenho que tirar aquela distração de onde eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo, e eu tenho que olhar para onde eu quero ir. Fala comigo, por favor. Eu tenho que tirar o olhar daquilo que eu estou vivendo e olhar para onde eu quero ir. Eu tenho que olhar para onde eu quero ir, onde eu quero viver, onde eu quero estar. Então eu preciso tirar essas imagens erradas de que isso, daquilo que não dá certo, aquelas imagens negativas e padrões, e comportamentos, e palavras, impossibilidades, e acreditar: Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu seja mais inteligente, que eu seja mais sábio, que eu rompa, que eu conquiste mais, que eu seja mais relevante, que eu prospere, que eu seja sempre o número 1, que eu esteja sempre por cabeça. Deus quer que eu ocupe lugares altos. Então eu vou ficar com aquela imagem de vitória, eu vou ficar com aquela imagem da família abençoada, da minha saúde abençoada, com força, com visão, com desenvolvimento. Eu vou enxergar desenvolvimento, eu vou enxergar rompimentos, crescimento. Eu vou crescer na fé, eu vou crescer na família, eu vou crescer nos meus resultados, eu vou crescer em tudo. Então eu vou mudar a minha forma de falar, eu vou mudar a minha forma de declarar, eu vou mudar a minha forma de orar, eu vou mudar a minha forma de tratar as pessoas, eu vou mudar a forma de me relacionar com os filhos, eu vou mudar a minha forma de me relacionar com Deus. Porque Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu esteja em lugares altos, mas a minha mente, lembra que a gente já falou isso várias vezes? Primeiro eu chego na fé, eu chego na mente, depois eu chego de fato. Porque Abraão, ele precisou enxergar aquele céu estrelado e aquela areia infinita. Ele acreditou naquilo. Ele acreditou contra a esperança. Pedro não tinha visto nada, mas ele falou: por causa da sua palavra, Senhor, eu vou lançar novamente. Ou seja, eu fiquei com a palavra de Deus, eu não fiquei com as circunstâncias, eu não fiquei com a sequidão do deserto ou com a solidão do deserto, não, eu fiquei com a grandeza daquilo que o Senhor me mostrou. Grandeza da areia, grandeza do céu. O Senhor me deu a palavra, e sobre a sua palavra eu vou lançar as minhas redes, eu vou dar os meus passos, eu vou enxergar, eu vou ficar com a imagem que eu quero viver, e não com a imagem que eu estou vivendo. Eu posso estar vivendo coisas, uma rede vazia, mas o Senhor me dá a imagem da rede cheia, da rede abençoando pessoas, da rede cheio para mais de um barco, para 2 barcos, os 2 quase afundando, de tanta abundância, de tanta prosperidade, que estava arrebentando. Ou seja, eu estou derramando, eu estou quase desperdiçando de tanta bênção, porque essa é a matemática de Deus, essa é a cabeça que Deus quer que eu tenha, uma cabeça ampliada. Como nós falamos aqui, limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas, pense grande, uma família grande, uma empresa grande, com funcionários,
com novos negócios, negócios grandes, clientes grandes, uma vida grande, uma vida ampliada, um intelecto, uma inteligência, uma sabedoria ampliada, uma visão ampliada, um discernimento ampliado. Deus quer que nós venhamos a destravar as vitórias que Ele já deixou à nossa disposição. Mas a gente precisa crer, tomar posse disso. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração e reflita sobre essa palavra. Deus quer destravar as nossas vitórias. Então a gente precisa tirar os olhos do que nós estamos vivendo e olhar para aquilo que nós queremos viver. Para a visão que o Senhor nos dá. Redes e barcos cheios. Não aqui apenas parados, acomodados, lavando rede. Deve ser assim, do jeito que está, desse jeito, porque não está fácil para ninguém. E deve ser a vontade de Deus, deve ser mais uma prova. Não. Primeiro eu preciso destravar na mente, destravar a fé. Preciso dar condições ao Senhor para que Ele faça a obra na minha vida. Qual a decisão que você toma nessa noite? Qual é a decisão que você toma para que Deus possa confiar redes cheias nas suas mãos? Porque esse é o natural do Senhor. Deus faz o que eu não posso fazer, mas eu faço o que eu tenho que fazer. E Deus vai fazer a parte dele, como sempre faz. O Senhor colocou em cada um de nós esse DNA de grandeza, de poder. Então, se nós queremos ocupar lugares altos, chegar em lugares novos, a nossa fé precisa alcançar essa visão. A nossa fé, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de falar, as nossas prioridades. Eu preciso priorizar aquilo que para Deus é prioridade. Eu preciso focar na minha vida espiritual. Porque é o que a gente falou, uma pessoa abundante, ela é livre. Ela não vive estressada, porque ela está com medo do amanhã. Ela não vive com medo de acabar, com medo de passar vergonha. Não, ela é livre, ela tem liberdade. Ela tem liberdade. Deus dá uma capacidade, Deus dá sabedoria, Deus dá visão a ela. Daqui a pouco ela está ganhando bem, vivendo de forma abençoada, ajudando pessoas, e ela está mais saudável, mais feliz, curtindo mais a família dela, buscando a Deus com toda a força. Isso é liberdade. Então toma a decisão. Eu vou perseguir isso, Senhor. Eu vou destravar as minhas vitórias. Eu não vou mais ficar carregando coisas que estão, na verdade, me aprisionando, impedindo que o Senhor faça algo novo na minha vida. Então fale com o Senhor nessa noite, por favor. Creio em Ti e vou seguir em meio à dor. Eu não vou desistir. Sim, eu sei, meu Senhor está colhendo minhas lágrimas. Se o mar se agitar, meu socorro vem. Abra as nossas mentes, Senhor. Abra as nossas mentes em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu não tenho que temer, seguro. Abre, Senhor. Estou Nos ajuda a ver. em Ti. Nos ajuda, Senhor, a romper, a acreditar, meu Pai, de verdade. A acreditar no Senhor, meu Pai, na Sua palavra, na Sua fidelidade, Senhor. Eu sei que és fiel. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda.
Ajuda, dá visão, Senhor, dá visão, Senhor, dá visão. Dá visão, Senhor, das redes cheias, do céu estrelado, de coisas grandiosas, Senhor. Para que nós venhamos a atrair para a nossa vida este poder, meu Pai, esta unção que o Senhor tem derramado sobre a vida de todo aquele que acredita, Senhor. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, meu Pai, essa graça, essa autoridade, essa unção, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Abra as nossas mentes, Senhor, abra as nossas mentes para que nós venhamos a crer e romper todos os dias em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra. A visão que o Senhor nos dá é de vitória, é de prosperidade, é de crescimento. Será que você ainda acredita em alguma mentira? Que você não tem inteligência para isso, que você não tem capacidade para isso, que você não tem potencial para isso? Será que você acredita ainda em mentiras? Acredita em coisas que não estão aqui na palavra? Que não é o que você tem ouvido, que não é o que você tem lido, que não é o que você tem recebido? Então, se está aqui diferente, é porque é mentira. Porque a verdade é essa que o Senhor está falando. Pense grande, amplie, você pode, é possível. Amplie a sua mente, a sua tenda. Você não passará vergonha. Você não tenha medo, não se acanhe, não fique tímido. Não fique tímido, não desacredite naquilo que o Espírito Santo tem falado para você. Vai em frente, dá os passos em nome de Jesus. Repreenda em nome do Senhor Jesus, repreenda, coloque a mão na sua cabeça. Às vezes tem uma cegueira aí, uma situação que vem impedindo, colocando covardia, colocando medo. Em nome do Senhor Jesus, lute contra isso agora. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Senhor. Passa do teu sangue sobre as mentes, meu Pai. Passa do teu sangue sobre as nossas vidas, meu Pai, sobre a mente do teu povo. Senhor, eu declaro neste momento que toda influência diabólica, Senhor, todo resquício, toda crença maligna, Senhor, tudo aquilo que vem assolando as mentes, impedindo, meu Pai, dela acreditar, dela viver essas redes cheias, meu Pai, dela enxergar esse céu estrelado como um destino glorioso, como um futuro abundante. Eu repreendo agora, pega tudo que é seu, toda escassez, todo pensamento de embaraço, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, tudo aquilo que tem atacado as mentes, tem atacado os corações, tem impedido, meu Pai, que ela creia, que ela lute, meu Deus, que ela progrida, que ela dê passos de fé, Senhor. Nós repreendemos agora, pega todo o seu mal, espírito do inferno, você que tem impedido essa vida, essa pessoa de prosperar, de vencer, de ter sonhos, de ter projetos, de acreditar que para ela é possível, mas ela fica presa a uma imagem de coisas pequenas, num medo, se acabar, um medo de escassez, um medo de não dar, e ela não tem liberdade, ela não tem paz. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, todo espírito do inferno, onde essa pessoa talvez tenha acomodado, tenha apenas lavado as redes e aceitado a vergonha, tenha aceitado a humilhação. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, das mentes, do coração, da família, dos negócios, em nome de Jesus. Tira as mãos da sua cabeça, expulse e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus e saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes, o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro barcos e redes cheios, Senhor, eu declaro uma visão ampliada, eu declaro crescimento, meu Pai, eu declaro multiplicação, Senhor, de vitórias, de resultados, meu Pai. Eu declaro, Senhor, cada um aqui, Senhor, eu declaro
declaro barcos e redes cheios, meu Pai. Eu declaro abundância, eu declaro destravamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Destravamento da mente, destravamento nos negócios, meu Pai, destravamentos, meu Pai, situações, documentos, meu Pai, questões que ela precisa de vitórias, meu Pai, destrava em nome de Jesus. Nós declaramos fluidez, meu Pai, nós declaramos fluidez, nós declaramos fluidez, nós declaramos clientes, meu Pai, abundância, Senhor, negócios, nós declaramos vitórias, meu Pai, declaramos testemunhos, declaramos poder, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, meu Deus, respostas. Eu declaro respostas, meu Pai, eu declaro vitórias, eu declaro respostas. Creia e declare em nome de Jesus. Declare as vitórias que você precisa, declare as vitórias que você precisa, os livramentos, a fluidez, os destravamentos que você precisa. Eu declaro respostas, meu Pai, eu declaro fluidez, eu declaro portas abertas, Senhor, eu declaro prosperidade, eu declaro abundância, Senhor, eu declaro bênçãos, meu Pai, eu declaro bênçãos, eu declaro portas abertas, eu declaro visão, Senhor, discernimento, capacidade, Senhor, eu declaro poder, meu Pai, que aquilo que a gente um dia achou que nunca ia fazer, nunca ia alcançar, meu Pai, que isso seja passado, seja coisa velha, Senhor. Nós cremos, nós podemos, nós vamos alcançar lugares altos, nós já estamos lá, meu Pai, porque na nossa mente nós já enxergamos coisas grandes. A imagem que nos domina, Senhor, é a imagem de grandeza, é a imagem de coisas grandes, ampliadas, espaçosas, meu Pai. Eu declaro, Senhor, enxergo vitórias, meu Pai. Eu enxergo vitórias, meu Pai, para o nosso povo. Eu enxergo vitórias para o nosso povo, Senhor. Eu declaro que cada um aqui, Senhor, faça no mínimo 10 vezes mais, Senhor. Faça no mínimo 10 vezes mais, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais capacidade, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais unção, 10 vezes mais criatividade, Senhor, 10 vezes mais habilidade, 10 vezes mais disciplina, Senhor, 10 vezes mais produtividade, 10 vezes mais, Senhor, porque o Senhor quer um povo livre, um povo abundante. É um povo livre, um povo abundante, é um povo livre, um povo abundante, é um povo livre. E nós cremos nisso, meu Pai, num povo livre, um povo que não vive escravo, preocupado, tenso, angustiado, Senhor, com medo, mas que tem liberdade, Senhor, liberdade para viajar, liberdade para comprar, liberdade, meu Deus, para ajudar pessoas, liberdade para abençoar a sua obra, Senhor, liberdade sem aquele medo, Senhor, porque vai faltar. Não, Senhor, você é a cabeça do diabo, você é a cabeça da escassez, e o Senhor é um Deus abundante, um Deus próspero, Senhor. Eu declaro, Senhor, um povo abençoado. Eu declaro um ministério, mudança de vida, Senhor, um ministério poderoso, próspero, abençoado, Senhor, de um povo vencedor, de um povo que te quer, Senhor, um povo que te ama, um povo que obedece, que crê na verdade, que crê na palavra e é abençoado por ela, e vive rompimentos por ela, Senhor, e vive testemunhos e vitórias por causa dela. Eu declaro resposta, Senhor, dá a vitória, Senhor, dá as respostas que nós precisamos, Senhor, dá a vitória que nós precisamos, as respostas que nós precisamos, meu Pai, os destravamentos que nós precisamos. Eu declaro bênção, Senhor, eu declaro poder, poder nas nossas mãos, poder nas nossas vidas, meu Pai, que onde formos, o que fizermos, com quem falarmos, meu Deus, que ali haverá fluidez, ali haverá bênçãos, ali haverá prosperidade, ali haverá, meu Deus, bênção, a presença do Senhor, porque todos que estavam com o Senhor, ninguém saía do mesmo jeito, todos saíam cheios. Na multiplicação dos pães e peixes, todos comeram à vontade, Senhor, até não ter mais vontade de nada, não ficou faltando uma pontinha, Senhor, todos tiveram em abundância, Senhor, porque o Senhor nunca faz nada, Senhor, como nós imaginamos. O Senhor sempre faz superior. O Senhor poderia ter dado uma rede cheia para eles, não, o Senhor deu uma cheia que estava rasgando, que encheu 2 barcos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de abundância, e nós
cremos na sua abundância, nós cremos, meu Pai, numa mentalidade expandida, nós cremos numa mentalidade próspera, vitoriosa, de crescimento. Nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra, nós tomamos posse, Senhor, dessa mente grande, desses resultados poderosos. Eu declaro, Senhor, vitórias, que nesse mês de junho, Senhor, seja surpreendente na proporção e na velocidade que o Senhor fará nas nossas vidas, Senhor. Nós veremos uma unção, nós veremos uma fluidez, nós veremos resultados, meu Pai, na nossa mente, na nossa coragem, nas nossas palavras, meu Pai, no nosso trabalho, naquilo que fizermos, nós veremos uma fluidez diferenciada. Aquilo que parecia devagar, aquilo que parecia demorado, aquilo que parecia amoroso, Senhor, nós vemos uma fluidez, nós olhamos e pensamos, nossa, agora está tão fácil, está tão fluido. Exatamente. Se eu falava com dificuldade, eu falo bem. Se eu não fazia as coisas com rapidez, agora eu faço com rapidez e excelência. Se eu não conseguia algumas coisas, agora eu faço e sobra ainda tempo. Eu declaro, meu Deus, uma fluidez diferenciada nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma fluidez diferenciada e, acima de tudo, Senhor, caráter, força, Senhor, para não retroceder, caráter e força para não retroceder, meu Pai, porque o Senhor quer que a gente cresça principalmente na estabilidade, na fé, na consistência, na fidelidade, porque fé é fidelidade. Então nós cremos, meu Pai, num povo abençoado, num povo forte, consistente, corajoso, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, o melhor do Senhor para as nossas vidas, porque é isso que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu tomo posse, nós tomamos posse dessas palavras, dessa oração, meu Pai, da sua mensagem que vem para nos levantar ainda mais, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos, porque cremos nas vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.